número 4 e vamos falar sobre a abertura do diafragma. Como já visto anteriormente, a exposição refere-se à quantidade de luz que o sensor recebe para registrar uma imagem. Quando o sensor recebe muita luz, a imagem ou a fotografia ficará queimada e nessa situação aparecem áreas brancas. Diz-se então que estamos perante uma superexposição. Quando o sensor não recebe luz suficiente, a fotografia fica escura, preta e diz que estamos perante uma subexposição. Procuraremos sempre, quando registramos uma imagem, um equilíbrio de forma a que a nossa fotografia registre todos os detalhes que se pretende registar. Triângulo da exposição, também já anteriormente abordado, onde os três fatores que ele possui serão a velocidade, a abertura e o ISO. Sobre a velocidade e o ISO já falamos nas aulas anteriores, hoje vamos falar sobre a abertura. A abertura controla a luz que chega ao sensor, e é sobre isso que vamos falar hoje. A abertura é controlada pelo diafragma. O diafragma será composto pelas lâminas que estão dentro da objetiva. E essas lâminas movem-se para aumentar e diminuir essa mesma abertura. A abertura e o fecho do diafragma é que fará com que se regule a quantidade de luz que vai atingir o sensor. Quanto mais aberto o diafragma estiver, mais luz entra. Quanto mais fechado o diafragma estiver, menos luz entra. E essa abertura é medida em números F. Alguns números F que podemos encontrar nas nossas objetivas são mais ou menos comuns a todos, o F22, o F16, por aí fora, sendo que o valor do F é inversamente proporcional à abertura. Significa isso que números inferiores de F representam maiores aberturas, números maiores de F representam menores aberturas. Portanto, um F2.8 deixará entrar muito mais luz para o nosso sensor do que um F22 que se encontra fechado e, portanto, deixará entrar menos luz para o nosso sensor. Por cada alteração de F, teremos sempre uma alteração para o dobro ou para a metade do valor da luz que entra. Mas a abertura do diafragma não tem só a ver com a luz que entra para atingir o sensor. Também influencia a profundidade de campo, ou seja, a zona que vai apresentar objetos focados. Portanto, a profundidade de campo vai para além, portanto, para a frente e para trás do objeto onde nós focamos, e representa toda essa área que se encontra na zona de foco. Uma abertura pequena, ou seja, um f2.8 e não é uma abertura pequena, é uma abertura grande, significa que vamos ter uma imagem com uma pequena profundidade de campo, ou seja, a zona de focagem será inferior, e quando utilizamos Fs maiores, F16 ou F22 por exemplo, a zona de focagem vai ser muito superior. Portanto, por exemplo, numa fotografia de retrato, se utilizamos uma grande abertura, ou seja, um F pequeno, origina que só o rosto da pessoa é que vai ficar focado, todo o restante para a frente e para trás irá ficar desfocado. Um termo que se usa muito para nos referirmos ao F é o F-number. Portanto, quando falamos de abertura, referimos-nos fisicamente à abertura do diafragma. O número F é uma representação dessa mesma abertura. Portanto, o tamanho do orifício é que controla a quantidade de luz que chega ao nosso sensor, ou no caso das câmaras mais antigas que ainda funcionam a rolo, à película. E, portanto, para controlar essa luz, no fundo o que fazemos é controlar o diâmetro desse mesmo orifício. Define-se como abertura máxima o ponto zero. A partir daí, por cada alteração de F, aumenta-se ou diminui-se para metade o valor da luz que vai atingir o sensor.
Para percebermos o significado do número f que aparece nas nossas objetivas, aí temos que recorrer à matemática. E a matemática diz-nos que se queremos reduzir para metade a área de um círculo, então temos que dividir esse círculo por um valor de 1,41, ou seja, a raiz quadrada de 2. Fazendo isso sucessivamente, vamos obtendo os valores de f que aparecem nas nossas objetivas. Significa isso que por cada salto de f que damos, na realidade o que estamos a obter é metade da abertura anterior, ou do diâmetro da abertura anterior. Algumas câmaras fotográficas permitem ainda passos para além de um stop, ou seja, alterações de meio stop ou um terço de stop, e isso faz com que nas nossas objetivas ou em algumas objetivas mais modernas se encontrem valores de f diferentes de objetivas mais antigas. Significa isso que o diâmetro será dividido por raiz sexta ou raiz quarta e não por raiz quadrada para obter estes valores intermédios. Como conclusão, o número f é um indicador da abertura da nossa objetiva, ou da nossa abertura do diafragma. Quando falamos em f 2.0 ou f barra 2.0, estamos a referir à mesma situação. O número f menor significa que o diafragma está mais aberto, portanto a nossa objetiva permite a entrada de mais luz para atingir o sensor, e um número f maior significa menor abertura e, portanto, menos luz a chegar ao sensor. Não esquecer também que números f menores, maiores aberturas, permitem menor profundidade de campo, f's maiores, menores aberturas, mais profundidade de campo. Por cada alteração de f, reduz-se ou aumenta-se para metade ou para o dobro o valor da luz que entra. Se aumentamos o f, estamos a reduzir para metade o valor de luz que entra. Se diminuímos o valor de f, estamos a aumentar para o dobro o valor da luz que entra. Obrigado e até à próxima aula.